Muito bem-vindo ao nosso podcast. Esta é uma live, é um podcast live e nós estaremos falando hoje sobre tempo com Deus. É uma Time with God e o impossível vai se manifestar e acontecer em nossa vida. Todos veem minha dor e o meu clamor parece não se ouvir. A multidão tenta me impedir e o impossível cessa o meu clamor. Meu grito de socorro parece não ter fim e o meu sorriso não se vê mais. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir, sem meu milagre alcançar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. Todos veem minha dor e o meu clamor parece não se ouvir. A multidão tenta me impedir e o impossível cessa o meu clamor. Meu grito de socorro parece não ter fim e o meu sorriso não se vê mais. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir, sem meu milagre alcançar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. É impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Mais do que peço, sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. No silêncio vi que não estou só. Teu amor me atraiu para ti. Tua virtude hoje me alcançou. Posso voltar a sonhar. Você está ouvindo aí, é impossível, mas Deus pode. Nessa Time with God, Deus vai estar operando maravilhas em sua vida.
Eu sou Rodrigo Laranjeira, eu estou aqui neste podcast de poder para, neste tempo com Deus, manifestar daqui da onde estou, do estúdio, poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus. Neste podcast de poder, nós queremos estar ressaltando uma primeira situação que nós queremos falar sobre salvação. A força da palavra de Deus sendo guiada até você pelas ondas do rádio. A salvação é o que nós mais precisamos para quê? Para ir morar no céu. Sem a salvação, nós não iremos morar no céu. Haja vista, a salvação é uma manobra de Deus para salvar o homem da perdição do inferno. E nós fomos chamados agora, toda a humanidade foi chamada agora, por intermédio de Jesus Cristo, a estar sendo salvo por intermédio de crer nele. Você sabia que a salvação se inicia através do processo de crer? Pois é, a salvação se inicia primeiro através do processo de crer. E ela vai se completar no mesmo processo de crer, pois a Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Você sabia que Deus nos chama para uma time with God? O que significa, pastor? Tá falando difícil. Este tempo com Deus, Ele nos chama para vivermos um tempo infinito com Ele. Então a salvação é o que nós precisamos priorizar na nossa vida. E eu quero enfatizar aqui e perguntar a você, ouvinte, nossos amigos que nos dá audiência, qual tem sido a sua prioridade para ir morar no céu? O que você tem feito para ir morar lá no céu? Você tem se santificado? A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Você tem santificado os seus olhos? Porque a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. O que você tem feito para ir viver uma time with God infinita, forever, para sempre com Deus? O que você tem feito? Pastor, eu tenho orado. Tem gente que não ora. Tem gente que não se santifica, há pessoas que não se consagram mais a Deus. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que já fazem bastante tempo que está frequentando uma igreja, faz bastante tempo que frequenta uma igreja e você se acostumou com a situação, se acostumou como que tem que se seguir, não tem dado prioridade à sua salvação. Pois bem, eu estou aqui hoje para enfatizar isso para você. Comece a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Comece a orar, comece a se santificar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Então ora em espírito. Muitas pessoas me perguntam: pastor, quantas horas você ora por dia? Quantas horas você ora? Eu falo, eu vivo orando, todo tempo eu estou orando. Nós não precisamos separar um tempo ali e um aqui se nós estamos orando sem cessar.
É claro que nós precisamos daqueles momentos, daquelas time with God ali, na presença de Deus, dentro do carro, ali na presença de Deus, num quarto, ali na presença de Deus, naquele local, naquele quarto de guerra. Haja vista, existe até um filme que fala sobre isso. Um quarto de guerra é um lugar de oração. Sim, acredito que podemos ter um lugar assim também para orar, mas nós devemos viver em oração, segundo o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, para a salvação, correspondente à salvação do homem, correspondente à santificação do homem, correspondente à consagração de um homem, de uma mulher. Ele precisa orar sem cessar, em todo tempo está orando. Então, uma vez, certa feita, foi feita uma pergunta para A.W. Tozer. A.W. Tozer perguntou-se para ele o seguinte: Tozer, quanto que nós devemos orar por dia? Ou quantas horas, minutos que nós devemos orar por dia? E ele olhou para aquela pessoa, bem no fundo dos olhos dela, e falou assim: para um pássaro, qual que é mais importante para ele? A asa da direita ou a asa da esquerda? No caso, foi perguntado para ele: o que é mais importante, Tozer? Orar ou jejuar? Ou tempo de oração? E ele colocou que para um pássaro, tanto a asa da esquerda quanto a asa da direita tem que estar sempre trabalhando para que possa acontecer o voo. A mesma coisa conosco, não é somente ir à igreja, não é somente cumprir um papel, mas nós devemos priorizar a presença de Deus em nosso coração e fazer de tudo para estar na presença dele, vivendo esta time with God. Esse foi o nosso a nossa primeira parte deste nosso podcast de hoje, da nossa time with God, e estarei falando agora um podcast de poder sobre libertação. É só aguardar. A força da palavra de Deus sendo guiada até você pelas ondas do rádio. O que muitas pessoas precisam é libertação na vida delas. O que muitas pessoas precisam é se libertar dos males que aprisionam. Nós temos feito alguns vídeos e nós temos colocado em nosso Instagram, nós temos colocado também na nossa página no Facebook, e nós temos colocado também no YouTube vídeos correspondentes ao sofrimento das pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo exatamente por não terem a presença de Cristo enfatizada em suas vidas, porque a Bíblia vai dizer Isaías, que Jesus já morreu por nós e levou consigo todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. Uma vez que Jesus levou consigo todo o mal, ele já se fez cativo em nosso lugar, ele já sofreu em nosso lugar. Nós precisamos aprender a libertação. Nós temos mantido uma proposta lá. Aqui na nossa Time with God, nós queremos nessa segunda parte falar sobre libertação. Você sabe que para uma pessoa se libertar, ela precisa de pelo menos 3 situações na vida dela. A Bíblia vai falar: e conhecereis a verdade vos libertará. Então a primeira situação, ela tem que conhecer a palavra de Deus, que através do conhecimento ela se liberta. Se a pessoa está perdida no meio de um bairro, ela está perdida porque ela não conhece as ruas, ela não conhece nada do que está, por isso ela está perdida. Se ela passar a conhecer, tiver um mapa na mão dela e passar a estudar e a conhecer todo aquele bairro, ela já não vai estar mais perdida, aprisionada, se sentindo só, sem saber para onde ir. Ela acha que está andando para frente, está andando para trás. Então ela se liberta através do conhecimento. Essa é a primeira parte da libertação.
A segunda questão da libertação é o louvor. A Bíblia vai falar que Davi tocava a harpa, e quem era liberto era Saul. Davi, ele tocava a harpa e se libertava de todo espírito que assombrava ele, Saul. Saul foi liberto através dos louvores que Davi tocava, através do instrumento. Então o louvor liberta. Quantas pessoas ficam ouvindo músicas do mundo? Sabe, eu não tenho nada contra em a pessoa ouvir uma música bacana ali, outra colar, não tem problema algum. A Bíblia não vai nem condenar a pessoa que faz isso. Mas o caso é que muitas pessoas trazem para si a letra daquelas músicas, trazem para si o conteúdo que está tendo naquelas músicas. Você está me entendendo? Muitas pessoas só ouvem essas músicas, não ouve o louvor. Já visto, o louvor liberta. O louvor é que vai libertar, e não essas músicas. Quando a pessoa ela tem um problema sentimental e ela começa a ouvir aquelas músicas de dor de cabeça, o que acontece com ela? Ela fica mais triste, mais desolada, isso, aquilo, outro. É a música que fala para beber, é a música que fala para atrair, a música que fala para isso. Então é a hora dela ouvir o louvor de edificação, aonde vai dizer que Deus está com ela, aonde vai colocar exaltação a Deus em tempos difíceis. Então o louvor liberta a pessoa, você está me entendendo? E tira o lugar do diabo entrar para possuir aquela vida. A terceira situação para uma pessoa ser liberta, ela pode estar na igreja, presta atenção, ela pode estar na igreja, ela pode estar até no altar da igreja, não importa onde essa pessoa esteja, ela pode estar presa, ela pode estar cativa ou dos demônios, do diabo dos demônios, ou cativa dos problemas e da situação da vida. Perdida na vida, achando que está andando para frente, está andando para trás. Então você vê, se a pessoa ela está ali, ela não procura o conhecimento da verdade, ela pode ser cativa de demônios. Se a pessoa ela está ali na igreja, mas ela não ouve os louvores, ela não louva a Deus, ela não busca pelos louvores, então ela pode ser cativa de demônios. Ela pode ser cativa de demônio. A mesma situação vai se dar. A pessoa ela pode estar na igreja. A terceira situação é quando a pessoa está na igreja e aí ela vai o quê? Ela vai unir a fé dela com a fé do líder da igreja, do pastor da igreja. Como eu estou aqui e você está unindo a sua fé com a minha, você vai se libertando de todo mal. E você pode, muitas vezes, até crer em Jesus, mas você pode estar cativo de um problema, cativo de um espírito do diabo, de uma enganação do diabo, e você só vai se libertar através do conhecimento, através do louvor e através de unir essa fé que nós chamamos de imposição de mão. E daqui a pouco força da palavra. E daqui a pouco nós vamos estar fazendo essa imposição de mãos através da oração, unindo a nossa fé para que você venha se libertar. Essa é a segunda parte do podcast Poder dentro da nossa Time with God. Nós vamos colocar agora uma canção, e depois dessa canção nós vamos entrar na segunda parte do podcast Poder, que é a oração, tá bom? Fica ligado que a gente já está entrando novamente. Deus tem poder para salvar, Deus tem poder para curar. Fica essa canção, Bendito Serás. Deus te abençoe e aguarde aí, hein? Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer.
que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a tua casa, benditos serão seus filhos, benditos você será a partir do momento em que aceitar Jesus no seu coração, buscar pelo caminho da liberdade, o caminho de Cristo. Nós estamos aqui na nossa Time with God, é um tempo com Deus, e agora nós vamos entrar nessa parte, na parte da oração, e o Espírito Santo do Senhor há de se manifestar em nosso meio para curar e para libertar. Nas ondas da sua rádio. Nós queremos agora entrar em oração. Você que pode entrar em oração, feche os seus olhos. Você que não pode entrar em oração, apenas ouça caso esteja dirigindo ou fazendo algo do tipo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos dividir essa oração diante de Ti em 3 partes, em agradecimento, em uma oração de fé e uma oração que salva. Então nós agradecemos por essa porta aberta, agradecemos pelo strike que o Senhor abriu essa porta, agradecemos que através dessa porta o Senhor abriu outras portas para estarmos em outras plataformas a falar com milhares de pessoas espalhadas no Brasil e no mundo inteiro afora. Pai, nós te agradecemos pela igreja em que o Senhor abriu as portas para que possamos conhecer e constituir igreja naquele lugar. Agradecemos pela vida dos nossos líderes e pastores. Agradecemos nessa hora pela nossa família. Agradecemos pelo pão de cada dia.
Meu Deus, este é um tempo com o Senhor e nós te agradecemos por cada vitória que o Senhor nos concedeu. Nós te agradecemos por todas as conquistas que nós tivemos e te agradecemos por nos sustentar nessa luta árdua contra as dívidas, contra, meu Deus, os problemas, contra toda situação que tenta derrubar a nós e a nossa casa, e o Senhor se aprove sempre nos fortalecendo. Te agradecemos, Pai, por pessoas estarem unindo a fé delas à fé do santo homem de Deus. Nós agradecemos a Ti por ter enviado o Senhor Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agradecemos por todas as suas obras e por todos os seus feitos. Agradecemos a Ti, pois Tu és bom, grandioso e maravilhoso. Em nome de Jesus. Nós, nesta hora, entramos diante da Tua presença para invocar o Seu poder. E eu quero ser usado por Deus agora, para libertar, meu Deus, através da terceira parte da libertação, que é a imposição de mãos, e orar, meu Deus, por essa pessoa que está possuída por um espírito do diabo, está possuída, meu Deus, por um mal, por um desejo errado, está possuída, meu Deus, por uma vida errada, enganando todo mundo, achando que ninguém está vendo. Em nome de Jesus Cristo, agora eu quero ser usado por Ti. Espíritos do diabo que causam todo tormento nessa vida, espíritos do inferno que causam problemas, situações, adversidades nessa vida e tentam parar esta gente, eu digo, caia por terra agora, saia desta pessoa, espírito do diabo que entrou aí em forma de uma doença, saia daí em nome de Jesus, com todo o mal que você tem colocado, com toda essa tua angústia, com toda essa sua obra maligna, saia daí em nome de Jesus Cristo, espírito do inferno, vai embora, desapareça. Em nome de Jesus, eu coloco em liberdade esta pessoa que une a fé dela com a minha, e eu digo, espírito do mal, vai embora, saia, desapareça, não vai prevalecer nessa vida, eu te ordeno, saia daí em nome de Jesus, saia desta casa, saia deste lar, saia deste casamento, vai embora, espírito da briga, da confusão, do ódio, espírito da traição, saia daí, essa pessoa que está engodada pelo pecado, vai embora, espírito do diabo, essa pessoa que está iludida com esta falsa vida, com essa falsa ideologia, falsa identidade, eu digo, saia daí em nome de Jesus, eu liberto esta pessoa de todo mal, eu liberto esta gente de todo e qualquer mal, em o nome de Jesus, Pai, escreva o nome dessa gente no livro da vida, salva, meu Deus, porque muitos serão salvos ainda que pelo fogo, e eu te peço por essa gente que ora, essa gente que pede, esse povo que deseja conhecer a Ti, viver uma time with God ainda mais profunda contigo na eternidade, em nome de Jesus, meu Pai, salva essa gente de todo mal, de toda tempestade, salva essa gente desse mundo sujo, esse mundo de pecado, em o nome de Jesus, meu Pai, liberta de todo mal, liberta de toda angústia, é como eu te peço, salva esta gente, em o nome do Senhor Jesus Cristo, é como oramos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus.
a força da palavra de Deus, sendo guiada até você pelas ondas do rádio. Graças a Deus, que neste momento o Senhor se aprove de nós, o Senhor se aprove da sua vida neste tempo maravilhoso, neste tempo com Deus, o Senhor se aprove em nós e nos abençoou. Tome posse da sua bênção, tome posse da sua vitória, seja mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Eu te aguardo aqui novamente para um novo podcast de poder, ou um podcast de ensino, de conhecimento. Nós te aguardamos aqui. Que Deus te abençoe. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.